Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, a Forma Universal, capítulo 11, versos 47 e 48. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, com prazer lhe mostrei, através de minha potência interna, esta forma universal suprema, dentro do mundo material. Antes de você, ninguém jamais viu esta forma primordial ilimitada e plena de refulgência deslumbrante. Ó melhor dos guerreiros Kurus, antes de você, ninguém jamais vira esta minha forma universal, pois nem através do estudo dos Vedas, da execução de sacrifícios, da caridade, de atividades piedosas ou de rigorosas penitências, posso eu ser visto nesta forma no mundo material. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o assim chamado mundo material, o mestre espiritual, abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, está então, por compaixão ao progresso espiritual da alma condicionada, libertando-me do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual, que é pleno de compaixão e conhecimento, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Muito bem. Obrigado, Renata, pela condução, né, da nossa auspiciosa Sala dos Mantras, Ellen, né, pela leitura dos Gotas Védicas. E obrigado e parabéns a todas vocês, né, que superando aí a força da lei da gravidade, que diz que não, o correto seria estar no colchão. Aí estão vocês contrariando, né, a lei da gravidade, despertas, acordadas, né, nesse frio. Apesar de que o frio não é para todos, né? É só para nós aqui no sul. Lá em Salvador, olha lá a Márcia Regina, né? Com uma blusinha de ombros. E nós aqui nesse friozinho bom, né? Então, mas aí estão, né, todos na Sala dos Mantras, parabéns, né, pelo sadhana de hoje. E nós vamos fazer a dissertação do verso da Bhagavad Gita, que foi lido pela Ellen, que são os versos 47 e os versos 48, né, do capítulo 11, a forma universal. Então, vou ler o sânscrito, tá? Para a gente se purificar aí com o sânscrito. E depois eu vou fazer a dissertação, tá bem? Shri Bhagavanu Vacha Maya Prasanena Tavaju Nidhan Rupan Paran Harishan Atma Yogat Tejo Mayan Vishwan Anantan Ajan Yanme Twad Hanina Nadrista Purvan Navheda Jagna Janai Nadhanai Nacha Kriyabhir Nataphir Ugraha Ugrai Evan Rupa Shakya Ahanri Loke Drashtum Twad Anina Kurupa Vira Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem. Então, aqui, especialmente, né, no segundo verso,
a suprema, né, pessoa, e agora ele responde para o Arjuna, como vocês estão vendo aqui. Meu querido Arjuna, né, eu mostrei, ele disse, eu mostrei através da minha potência interna, né, antes de você, ninguém jamais viu essa minha forma, né, universal. Olha só, se a gente tomar como base, como ponto de partida, ok? O fato de que essa forma universal foi mostrada exclusivamente para Arjuna, então essa forma é única. Ela foi mostrada para Arjuna, né? Como o universo é cíclico, ok? E o processo, o processo da redenção das almas, esse mecanismo todo de maturação das almas, é um processo relativamente previsível, ou seja, já houveram outras almas. O próprio Krishna diz na Bhagavad Gita o seguinte, Prajna, você já teve muitos nascimentos. Eu me lembro de todos eles, você não. Essa é a diferença. Nós dois somos seres eternos, mas eu me lembro das minhas atividades passadas, e você não. Toda vez que o universo se manifesta, segundo a cosmologia védica, todo o filme se desenrola. E quando ele se torna manifesto, todo o filme é recolhido de volta, né? Quando você volta ao filme. Aí quando você solta o filme, ele vai repetir as mesmas ações. Então, toda vez que o universo é formado, sempre há esse evento. Falar a Bhagavad Gita, apresentar a forma universal, etc. Só que cada vez que Cristo apresenta a forma, ela tem uma variação, tem alguma variedade, alguns detalhes que são variados. Por exemplo, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Os pensadores gregos diziam que um homem jamais consegue entrar no mesmo rio duas vezes. Tá? Porque o que acontece é que quando você faz de novo, é uma realidade totalmente diferente. Então, não é contraditório se Krishna está fazendo uma afirmação, vamos dizer assim, de efeito psicológico, ao dizer ao Arjuna, nunca ninguém viu essa forma universal antes. Essa específica, mas outras formas universais podem ter sido vistas por outros infinitos Arjunas em diferentes tipos de universos. Que é dito, na cosmologia védica, é dito que as atividades de Krishna, elas são eternas e infinitas. O Krishna não nasce, ele aparece. Então, quando ele sai desse universo específico, realizando a lila dele aqui, não exatamente desse universo, mas dessa terra específica, ele já aparece em outra lá. Então, quando o Krishna está desaparecendo aqui, ele já está aparecendo em outra, realizando novamente o Krishna Lila. Aí vai ter o Krishna de Vrindavana, vai ter a batalha de Kurukshetra, vai ter a conversa de Arjuna, já aí para aquela outra colônia lá, que é a Terra. E esse processo vai numa dimensão infinita, porque os universos, eles são multiversos, e eles são de quantidade infinita. Logo, esse evento da Batalha de Kurukshetra está acontecendo simultaneamente em muitos universos infinitos. Então, quando Krishna... Só que cada universo, embora seja o mesmo roteiro, embora sejam os mesmos personagens, não são os mesmos jogadores. Por exemplo, vamos imaginar que a gente entra numa nave espacial que consegue fazer dobras espaciais e a gente, então, consegue fazer uma viagem no tempo e até, por que não, atravessar aí um chamado buraco de minhoca, que é o que eles chamam, né, de dobra espacial, e entrar no universo paralelo. Vamos imaginar. Então, existem tantos universos paralelos que haveria um universo idêntico ao nosso. Então, a gente identifica onde é que está o universo idêntico ao nosso e nós projetamos a nave e vamos para lá. Zaz! Chegamos lá, a gente olha e nós nos vemos lá dentro. Então, a gente olha lá, vê a Andrea, vê a Bhaktin Tulasi, a gente vê o Devananda fazendo algumas coisas pouco diferentes do que nós estamos fazendo aqui, mas são as mesmas pessoas.
Então, a gente está se vendo no universo paralelo. Então, a pergunta é a seguinte, então eu estou em 2 universos ao mesmo tempo? Não. Você está só num. Aqueles que você está vendo lá são os mesmos personagens, mas os jogadores vivendo aqueles personagens são outros. Você é um personagem único. Mas as formas são múltiplas. É como, por exemplo, imagina que você é uma atriz e você está, ok, fazendo o papel da Julieta, no personagem Romeu e Julieta do Shakespeare. E você está no Brasil. Daí alguém abre uma tela online mostrando a mesma peça sendo encenada em Amsterdã, outra encenada em, sabe, em Sydney, uma em Nova York e outra até mesmo, né, no Uruguai, que são lugares totalmente diferentes um do outro. Então as telas estão abertas. Todas as cenas são semelhantes. Todos os personagens são os mesmos. Dá para ver todo mundo ali. Você, enquanto atriz, se identifica com a personagem. Porém, não é você que está atuando em todas as peças. São atores diferentes, jogadores diferentes, os personagens, as formas são as mesmas. O roteiro é o mesmo, o jogador é diferente. O ator é diferente, a atriz é diferente. Então, cada ator, cada atriz vai dar uma tonalidade no personagem, de acordo com o estilo de cada um. Porém, são pessoas diferentes. Os personagens são os mesmos. Tá? No filme, o último filme do Homem-Aranha, eu sugiro que vocês assistam, porque eles lidam com essas possibilidades aí. Quem quiser, né, assim, se divertir. 3, né, personagens do Homem-Aranha se encontram no mesmo ponto. E eles conversam entre si, dialogam entre si, eles percebem que são pessoas diferentes. Os personagens são os mesmos, mas eles são pessoas diferentes. E eles se encontram em diferentes universos paralelos. Então, se a gente viaja numa nave espacial e a gente chega lá no outro universo paralelo e vê lá, você vê lá a sua pessoa lá, você vai dizer, nossa, esse sou eu. Não, não é você. O personagem que você está usando é o mesmo. Você é um jogador diferente. Tá? A alma é única. Ok? Mas essa probabilidade é possível. Então, quando o Krishna está falando aqui, para o Arjuna, ninguém nunca viu essa forma antes, você é o único que viu essa forma, ele não está sendo... ele não está sendo... isso não é uma falácia. Isso procede, porque ela é única. A Arjuna é único, o jogador é único. Então, a visão é única. Agora, o próprio Krishna, ele também vai dizer que ninguém jamais viu... por que essa forma ela é pessoal? Eu é que demonstro ela pessoalmente. Ela não pode ser vista. Né? O esforço intelectual, o esforço de oração, a bondade, a prática, né, das piedades religiosas, nada disso é suficiente por si só para produzir o efeito do chamado, que é o que o Arjuna teve aqui, o darshan, ou a visão transcendente da pessoa suprema. Então, é uma combinação de 2 fatores. Nós nos esforçamos, nós mostramos o nosso interesse e nós estimulamos a pessoa suprema a despertar e a nos enxergar. E ao nos ver, também automaticamente faz a verificação de qual é o interesse da alma. Como a alma, ok, está motivando esse princípio, essa inteligência absoluta. Então, dependendo de como essa inteligência absoluta rastreia a sua intenção, será recíproco. Então, se você estimula essa inteligência absoluta, esse ser absoluto, porque você quer alguma coisa desse ser, então isso também é identificado. Porém, quando essa pessoa identifica que você tem interesse na pessoa, automaticamente o que você quer é subentendido, tá junto no pacote. Então não é necessário. Por exemplo, você tem um filho.
Você sabe que seu filho está com um problema financeiro, vamos dizer assim. O seu filho te visita eventualmente. E de repente ele vem visitar você. Aí ele vai dizer: oi, mãe, tudo bem e tal, como é que você tá e tal. Você, como mãe, já sabe que seu filho precisa de ajuda. Ele não precisa dizer: mãe, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Você já sabe. Mas a conversa não vai nessa direção. Você, como mãe amorosa, sabendo da dificuldade do seu filho, vai dizer: meu filho, eu soube que você está com um problema. Pois é, mãe, eu estou até um pouco constrangido de, né, falar com você, mas tem esse fator aí. Então fala, vamos resolver. É assim que é na família. Normalmente as famílias são assim, ou o pai ou a mãe. Então a nossa motivação em relação a Deus, em relação a esse princípio, essa inteligência absoluta, deve ser: a gente tem que acalmar a nossa ansiedade. Tudo bem que a gente chega com essa ansiedade. Tudo bem, faz parte do jogo, porque a vida assusta às vezes. Entretanto, nós temos que amadurecer a nossa psique, a nossa psicologia, o nosso emocional na hora dessa abordagem, porque ele já tem a capacidade de rastrear a sua necessidade. Então, quando você apresenta a necessidade, é uma redundância. Então, você perde a oportunidade de uma relação pessoal por um assunto que é secundário, subentendido e perceptível por essa pessoa inteligente. Então, fica claro que você está indo nessa pessoa por um interesse, pelo que ela tem, e não pelo que ela é. E nós sabemos quando as relações são superficiais. E nós tratamos pessoas superficiais com superficialidade. Nós tratamos pessoas queridas com intimidade. Então, o Krishna está dizendo para o Arjuna aqui o seguinte: eu estou mostrando dessa forma porque você é um amigo. Você é uma pessoa querida. Por isso eu estou mostrando dessa forma. Essa forma não é acessível a todos. Eu não sou acessível a todos. Eu não sou obrigado a amar as pessoas, assim como ninguém é obrigado a me amar. Mas aqueles que me amam e conquistam o meu coração, ganham a mim e a tudo que eu tenho. Então você pode ver porque você me conquistou. E eu, por amor e compaixão a você, decidi me mostrar a você. Porque eu quis me mostrar. Então, essa deve ser a nossa atitude inteligente no processo de aproximação de Deus. Ele já tem a capacidade de escanear as nossas necessidades psicológicas, emocionais e tal. Entendeu? Então você deve deixar essas funções de forma secundária, e mesmo que você esteja aflita, com ansiedade, você deve aproximar-se dessa pessoa com uma natureza, com um espírito de bom humor, de boa vontade e de inteligência, que isso conquista a pessoa. E se você conquista a pessoa, tudo que ela tem vem junto no pacote. Porque ela vai querer compartilhar com você tudo que ela tem. Então é mais inteligente conquistar a pessoa suprema pelo coração e pela mente, do que pelo bolso dela. Ou pelos poderes mágicos dela. Isso é uma questão de bom senso. Tá? Aqui tem um exemplo de que esse bom senso funciona. O Arjuna começou esse diálogo com Krishna, não foi pedindo: Krishna, resolve esse problema para mim. Ele aproxima de Krishna: eu estou com um problema muito sério. E eu não sei como resolver. Eu estou confuso. A situação é tensa. Eu tenho um dharma para realizar e a situação é tensa. Então, mas ele não disse: Krishna, vai lá e mata todos os soldados para mim e elimina esse problema para mim. Krishna já sabia que o Arjuna ia precisar de ajuda. Mas o Arjuna não pede isso. Então, quando a gente ora a Deus: meu Senhor, por favor, faz isso por mim. Ó, meu Deus, o problema está aqui, você está aí, está vendo tudo e fica aí parado, né? Não faz nada, como assim? Então, essa pressão sobre ele é uma atitude primitiva na relação com o Supremo. Ele compreende a nossa condição de aflição. Então, não é que ele vai também te condenar por isso, tá? Ele entende que você está aflito, ansiosa e tal, e ele vai entender a sua aflição, pode ter certeza. Mas se você quiser melhorar a sua elegância, a sua nobreza na abordagem com essa pessoa, vai por outra via.
porque funciona do mesmo jeito e te dá um perfume de inteligência superior. E nós somos seres inteligentes. Nós temos que utilizar esses recursos para conquistar essa pessoa suprema. E isso também nos purifica e nos torna seres mais sensíveis e compassivos em relação à humanidade ao nosso redor. Porque a humanidade ao nosso redor são expansões dessa pessoa suprema, numa condição menor, no sentido, são as chamadas pequeninas, né? Tá bem? Bom, então, eu acho que, né, por hoje, tá bom? Nós vamos ficar por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna. Bom dia para todos.